Boa tarde, pessoal. Na paz do Senhor, quero aqui trazer uma reflexão para a nossa vida que está baseada em Jó, no capítulo 1, versículos do 20 ao 22, que nos diz o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós sabemos que Deus permitiu que o diabo intervisse na vida de Jó, mas ele não mataria Jó. E então nós sabemos que quando nós lemos aqui esse capítulo 1, do 13 até o 19, nós vamos ver tudo o que aconteceu com Jó. Que primeiro Jó, as jumentas estavam no campo, e de repente deram sobre eles os sabeus e mataram a fio de espada os animais e os servos de Jó. Segundo, desceu fogo do céu, que pode ser tido como um relâmpago, e matou e consumiu ovelhas e os servos de Jó. Depois os caldeus, costumavam atacar em bandos. Eles então se dividiram em 3 bandos, deram sobre os camelos, mataram os servos e os camelos a fio de espada, e só um escapou para trazer essa notícia. E quando ainda estava falando isso, os filhos estavam comendo e bebendo em casa do irmão primogênito, e um vento oriental soprou nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e não sobrou nenhum. Matou os filhos e alguns dos servos de Jó, e só um escapou para trazer essa notícia. De repente, Jó tem esse impacto. Não foi assim questão, não foi demorado. Nós vemos pela leitura que foi acontecendo tudo simultaneamente, um atrás do outro. Muitas vezes nós recebemos uma notícia muito difícil, e essa notícia ela acaba conosco, principalmente quando envolve a nossa família ou a nossa parentela. Aí diante disso, o que nós fazemos? Nós nos desesperamos, nós começamos a chorar, nós começamos muitas vezes a lamentar, perguntar por que isso aconteceu, e muitas vezes nós naquele momento de desespero perguntamos a Deus por que Deus permitiu aquilo. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, quando nós olhamos para a fala de Jó, Jó teve uma atitude completamente diferente, que isso deve servir para nós também. O que Jó fez? A partir do versículo 20, quando ele recebe essas notícias terríveis, Jó faz o que? Ele se levanta, rasga seu manto, raspa a cabeça e lança-se em terra e adora o Senhor. Se fosse um de nós, homens normais, ou homens porque Jó era tido como único homem íntegro e reto e temente a Deus, nós sabemos que se fosse nós fazíamos o seguinte: nós nos caíamos prostrados no chão, gritando, chorando, e muitas vezes perguntando ao Senhor por que tudo aquilo tinha acontecido conosco. Se fosse só uma coisa, se fosse só que Deus, alguém da nossa família que tivesse de repente chegado a notícia que faleceu, era algo terrível e doloroso para nós. E nós, como servos do Senhor, talvez nesse momento nós não tivéssemos a convicção e a coragem de adorar o Senhor. Mas Jó se prostra, ele se humilha, e a palavra diz o quê? Que ele adorou o Senhor. E o que foi que Jó falou? Então, antes de nós partirmos para o segundo ponto, Jó está nos ensinando que diante de situações muito dolorosas, diante de situações que só nos faz lamentar e chorar, diante de situações que nos causam extrema dor, nós devemos nos humilhar e adorar ao Senhor, por mais difícil que seja aquele momento. As pessoas vão olhar para nós e elas não vão conseguir entender o que está acontecendo. Que como que uma pessoa recebe a notícia que morreu um ente querido e ela vai adorar o Senhor? É porque essa pessoa tem certeza, ela tem a convicção de quem Deus é para ela e o que Ele pode fazer, e que tudo que acontece na minha e na sua vida tem permissão do Senhor.
e nem por isso e nem por outros motivos nós não devemos reclamar contra Deus. Aí o segundo ponto, Jó vai dizer o seguinte a nós. E disse, essa palavra vai dizer o seguinte: e nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse segundo ponto, Jó exalta ao Senhor e diz: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se hoje eu não tenho, se Ele permitiu se Ele tirou de mim, é porque foi permissão dele. Jó tinha a certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. E quantas vezes coisas das nossas vidas que nós temos são tiradas e nós muitas vezes não entendemos. Muitas vezes existem pessoas, existem coisas, exemplo, trabalho, amizades, algumas situações de nossas vidas Deus tira, amigos que não são verdadeiramente amigos, pessoas que verdadeiramente não são capazes de estar conosco em momentos muito difíceis que nós não podemos contar, e acaba por certo tempo que Deus tira da minha e da sua vida. E muitas vezes nós somos teimosos e queremos trazer isso de volta, sabendo que foi o próprio Deus tirou. Nós precisamos aprender que Deus tem permissão de fazer o que Ele quiser na minha e na sua vida. E nós não podemos nunca reclamar. Nós não podemos nunca achar que reclamar, dizer, por que eu não tenho mais isso? Por que essa pessoa não está mais comigo? Por que essa amizade não deu mais certo? Por que esse trabalho, essa porta se fechou? Nós temos que ter essa visão de Jó e essa fé que Jó teve, de saber que Deus tem poder de fazer todas as coisas. Só Ele tem sabedoria suprema para saber o que é melhor para nós. E nós devemos confiar, sem nunca duvidar, por mais dolorosas que sejam as situações que se levantarem em nossas vidas. Devemos compreender que Deus é soberano e está acima de todas as coisas. E para finalizar o terceiro ponto, nos mostra o quê? Que Jó, em momento nenhum, pecou contra Deus. Diz o quê? Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, ele não pecou, ele não blasfemou contra Deus. Ele não culpou Deus por aquilo que estava acontecendo na vida dele. Ele não reclamou e blasfemou contra Deus devido à tamanha desgraça que caiu sobre a vida de Jó. Ele, muito pelo contrário, a gente vê que ele se prostrou, se humilhou e adorou o Senhor e reconheceu que Deus tem poder de dar e também de tirar. Quantas e quantas pessoas blasfemam contra Deus? Quantas pessoas reclamam porque estão com câncer, porque perderam um ente querido, porque perderam um filho ainda recém-nascido, ou porque perdeu o emprego, ou porque perdeu também amizades que julgava tão importantes. Quantas e quantas pessoas não conseguem entender? E se nós somos tidos como os filhos de Deus, nós devemos obedecê-lo, nós devemos temer a Ele, nós devemos recorrer a Ele e nós devemos confiar nele, pois Deus tem poder de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou até desejamos através do nosso coração, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é grande em poder, graça e misericórdia. Então nunca nós devemos blasfemar contra Deus, não devemos reclamar, porque coisas difíceis, situações difíceis, porque dores, muitas vezes situações que nos causam dores profundas, muitas vezes tem a permissão de Deus para provar a nossa fé nele. E muitas vezes quando nós passamos por situações, às vezes nem 1% que Jó passou, nós ficamos completamente desesperados, como se não conhecesse a Deus. Então, se você estiver passando por um momento muito doloroso na sua vida, um momento ao qual você se sente sem chão, um momento pelo qual você se sente desamparado, você se sente solitário, você se sente de uma angústia profunda, saiba que mesmo nesses momentos, Deus é contigo. Não perca sua fé, continue adorando ao Senhor,
louvando a Ele. Comece a louvar ao Senhor, comece a orar, a engrandecer o nome dEle, por mais que você nem consiga cantar, porque as lágrimas vêm, porque você se sente mais angustiado, continue louvando, porque Jó, ele mostrou a sua fidelidade ao Senhor. A fé dele foi uma fé impressionante, que muitas vezes muitos de nós não temos nem 10% dessa fé. Ele sabia quem era Deus, ele temia ao Senhor e ele obedecia ao Senhor. Então assim devemos ser nós também nessa nossa jornada aqui na terra. Que o Senhor os abençoe, que todos nós possamos refletir sobre isso, guardar essa palavra e sabermos que diante das provações e dificuldades, Deus é conosco e Ele deve ser louvado, sempre glorificado. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Tchau!